Oi pessoal, boa tarde. Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre o texto do Wilhelm Flusser, chamado A Perda da Fé, que também faz parte da coletânea Ficções Filosóficas, né? E é um texto que eu considero bastante importante. É um texto que foi escrito em duas versões pelo próprio Flusser, uma versão em português e outra em alemão. Em português saiu aqui no Ficções Filosóficas, que é uma coletânea, né, organizada post-mortem, né? E também, na Alemanha saiu no livro chamado Medienkultur, que também é uma cultura dos média, né? Que é uma coletânea também organizada post-mortem, né? Bom, esse texto eu considero muito importante, como eu estava falando, porque ele é um texto assim que quase que conclui a transição que o Flusser fez do pensamento dele, da primeira fase do pensamento dele, ainda muito voltado para a ideia de uma filosofia da língua, né? Conclui a transição para uma filosofia que a gente poderia chamar da comunicação. Quer dizer, tudo aqui está preparando o caminho, não é, para a última fase, né, do pensamento dele, a partir de pós-história, né, 20 instantâneos e o modo de usar, e outras obras importantes, né, como a escrita, a mais conhecida dele, que é a filosofia da fotografia, e depois ainda no universo das imagens técnicas, etc. Né? Bom, então o ponto de partida do Flusser nesse texto é uma imagem, uma metáfora, como ele gosta de usar, não é? Que ele fala, né, de que a posição do homem na sociedade, e aqui eu estou citando, né, enquanto conjunto de homens, ele diz que a seguinte imagem é possível: tecido que vibra com informações que pulsam. Tal tecido pode ser imaginado como sendo composto de fios que transportam mensagens, canais ou mídia. Em seguida, é preciso imaginar que tais fios se cruzam de diversas maneiras e que informações se represam e misturam em tais pontos de cruzamento. Fim de citação. E é importante observar que esses pontos de cruzamento entre os fios, né, que provocam esse trânsito de informações, esses pontos de cruzamento são nós, não é? E a ideia do nó para ele é muito importante. O próximo slide aqui já aborda diretamente aqui essa ideia, né? Ele diz: tais nós podem ser chamados emissores e receptores, ou espíritos ou intelectos, ou com denominação que dependerá da preferência de quem aplica tais etiquetas. Quem conseguir tal feito de imaginação, o qual é fácil somente à primeira vista, terá elaborado um modelo útil para a orientação na crise que nos engloba. Então, ele pensa, não é, na verdade, quer dizer, que esses fios que entrecruzam nos nós, eles transmitem informações, e os nós são intelectos, não é? Ou espíritos, como ele diz, não é? E ele vai construindo aí um modelo que, no final de contas, com esse modelo, com o qual ele pretende explicar a crise, né, vivenciada por nós. Ele escreveu isso aí provavelmente final dos anos 60, início dos anos 70, mas o que ele falou ainda é válido, né? Bom, então no próximo slide ele diz, né, ainda sobre os nós, né? Os nós formados pelos fios e o próprio tecido formado por eles não passam de combinações de fios. Ou os fios, as mediações, as relações, são o que há de concreto, e os nós são o próprio tecido, o homem e a sociedade. São conceitos abstratos do campo relacional concreto. O problema da relação entre o homem e a sociedade é ilustrado pela imagem como problema abstrato. Aqui é interessante, fim de citação. É interessante observar que esse modelo que lembra um pouco um certo modelo cibernético, vamos dizer assim, como é do gosto do Flusser, né? Segundo o Flusser afirma no próprio texto, ele torna obsoleto esse problema de se saber se o homem
se o indivíduo influencia a sociedade ou se a sociedade influencia o indivíduo. Na verdade, é uma teia de relações, né? Na sequência ele diz: mas embora em tais contextos e em outros o problema da memória seja central, a imagem aqui proposta o coloca sob forma mais crua. Se homem e sociedade são imaginados enquanto memórias parciais e totais, o problema do armazenamento e da produção de informações passa a ser o problema existencial mesmo. Fim de citação. É importante observar que esses intelectos, que são os nós dentro desse modelo de tecido que ele fornece, né? Esses modelos são memórias, na verdade, né? Quer dizer, existe informação, enquanto nos fios as informações fluem, nos nós as informações ficam armazenadas, né? E isso evoca, por exemplo, a nossa capacidade enquanto seres humanos de armazenar informações, de ter memória realmente das coisas, dos fatos, né? E ele pensa, né, como ele já tinha sugerido, num tecido que pulsa, né? Ele pulsa porque pelos fios ficam circulando informações, então é como se fossem correntes elétricas realmente que fazem, né, essa fiação toda de algum modo vibrar, pulsar, né? Tem um dinamismo aí, né, que é imaginado, né? Na sequência ele diz: as informações que pulsam no tecido imaginado e que constituem memórias parciais nos pontos de interrupção de trânsito, nos nós, em ambos os significados do termo, e aqui fazendo parênteses é interessante porque ele, quando ele fala em ambos os significados do termo, né, o nós é nós mesmos, né, e os nós enquanto esses pontos de cruzamento dos fios, né? Então, pontos de trânsito, nós, nos nós, em ambos os significados do termo, são do tipo informações adquiridas. Não que a distinção entre informação adquirida e herdada seja possível. Há todo um terreno intermediário no qual tal distinção carece de sentido. Essa citação é um pouco longa, eu dividi ela em duas partes, mas antes de passar para a parte seguinte, eu queria só dizer o seguinte, que quando ele fala nessa questão de informação adquirida, informação herdada, ele defende um ponto de vista segundo o qual não faz muito sentido essa distinção entre informação adquirida e herdada. Ele diz que nós vamos nos concentrar nas informações adquiridas, em suma, na cultura humana, porque as informações genéticas, por exemplo, elas se modificam dentro de um prazo muito longo, em cuja consideração se perderia aí o dinamismo, né, a visada, né, a possibilidade de compreender o dinamismo que é esse fluxo de informação, né? Então, só por isso ele diz que ele se concentra nas informações adquiridas, né? Então, continuando a citação aqui, ele diz: a pergunta se nascemos com a capacidade para a fala ou se aprendemos a falar não é boa, mas não obstante, o tecido imaginado pulsa apenas com informações adquiridas, culturais, porque as informações herdadas, genéticas, têm ritmo de transformação demasiadamente lento para ser percebido como pulsação do tecido da sociedade. Fim de citação. Bom, e aqui, a partir de então, ele tem um ponto muito importante, que ele fala da questão do caráter simbólico, né? Das informações que são armazenadas nesses nós, né? Nesses locais de armazenamento de informação, e ele introduz a ideia dos códigos, dos símbolos e dos códigos, né? Então eu vou passar aqui por uma outra citação dele muito importante, né? Ele diz: o caráter simbólico das informações adquiridas e armazenadas em memórias é importante. Informações do tipo simbólico devem ser apreendidas em dois níveis: no nível do símbolo, da mensagem, e no nível do código, da ordem na mensagem. Isso implica que uma dada memória só pode armazenar informações se estiver programada para os códigos nos quais estas são cifradas. Informações codificadas por códigos não programados em determinadas memórias, sejam elas homens ou sociedades,
não são recebidas enquanto informações significativas, mas enquanto ruídos. Fim de citação. Aqui cabe então uma explanação, né? Porque o símbolo ele tem ele tem um significado, claro, né? Todo signo provavelmente significa alguma coisa, mas o código é a forma básica, digamos, de ordenamento dos signos, né? Então, existem vários tipos de códigos, como ele vai falar logo a seguir aqui, e o código ele é fundamental para o recebimento da mensagem, né? Se a memória está programada para receber um tipo de código apenas, ou que seja mais de um, mas se existe uma mensagem que é transmitida numa outra modalidade de código para a qual a memória não está programada para receber e compreender e decifrar, então a informação não acontece e ocorre ruído, né? Lembrando aí a influência que o Flusser tem da teoria da informação, da cibernética, etc., né? Então, na sequência do raciocínio dele, ele diz o seguinte: podemos facilmente observar como o tecido produz informações no primeiro nível. Várias memórias são acopladas para intercambiar as informações que armazenam e, assim, informação nova é sintetizada. Tal acoplamento, chamado diálogo, é sumamente eficiente em estruturas como o discurso da ciência, e podemos observar como informações novas jorram em avalanches a partir de tais círculos dialógicos para inundar o tecido todo. Mas o que interessa aqui é observar como são produzidas informações no segundo nível, como códigos são elaborados. Fim de citação. Então aqui tem dois tópicos importantes nessa última citação aqui. Primeiro, que o acoplamento desses símbolos, né? O acoplamento de informações, ou melhor dizendo, o acoplamento de memórias, como ele diz, reproduz um pouco aquela situação que a gente viu no texto sobre língua e política e língua, né? Que ele fala, né, dos diálogos e dos discursos. Aqui ele está falando do diálogo, né, como esse é um tipo de acoplamento que é altamente eficiente, como ele diz, né? E ele, curiosamente, dá o exemplo da ciência, né? Nós vamos ver mais lá para frente em que medida que o tipo de produção de conhecimento da ciência pode ser entendido como dialógico. É num sentido bastante específico que não cabe aqui agora falar. Mas, para a sequência aí da argumentação dele, é muito importante a gente levar em consideração essa questão de como os códigos são elaborados, né? Isso leva a gente aí à próxima citação. Ele diz, bom, primeiro, códigos existem, quer dizer, tudo em termos da recepção de informação, da compreensão, né? Tudo se dá em termos de decodificação, de decifração de códigos, né? Mas para o Flusser, e isso tem a ver com uma espécie de antropologia que ele né, oferece, que ele propõe, existem códigos fundantes. O que são códigos fundantes? São códigos cujo aparecimento marca o modo de ser de uma civilização inteira, né? Então eu cito aqui o trecho, ele diz: no entanto, é possível falar-se em códigos fundantes se tomarmos por critério a ordem pela qual os símbolos são organizados. Aí poderemos distinguir entre códigos lineares, planos, tridimensionais, temporais, diacrônicos, sincrônicos, etc. Cada qual desses tipos de códigos poderá ser considerado fundante para toda uma série de outros que lhes serão subsequentes. Fim de citação. Então, e aqui ele prepara o caminho para essa colocação que é muito típica dele, que diz que, segundo a qual a civilização ocidental ela teve desde muito tempo como código fundante
um tipo de código linear. O que é um código linear? É um código em cuja produção de sentido, ou para cuja produção de sentido, são colocados símbolos um depois do outro, né? Formando linhas. Né? Ele chama também em outros momentos aqui de códigos unidimensionais, né? Assim como a imagem poderia ser chamada de um código bidimensional, mas eu não vou entrar nisso aqui agora. Né? Então, isso leva a gente aqui à próxima citação, que ele diz: o que importa é que, a despeito da diversidade dos símbolos, as informações codificadas linearmente são todas do mesmo tipo, devem ser lidas. Os símbolos devem ser decifrados um por um, seguindo a linha que os ordena. De maneira que, embora o código fílmico e o fotográfico sejam compostos de símbolos comparáveis, no caso imagens, né? Técnicas, como ele vai dizer depois, de maneira que embora o código fílmico e o fotográfico sejam compostos de símbolos comparáveis, as informações codificadas filmicamente têm caráter inteiramente diverso das informações fotográficas. Fim de citação. Eu não vou entrar nisso agora não, mas só para vocês terem uma ideia, é que no caso do filme, a imagem não é estática, não é? Então isso coloca o problema de uma série, digamos, de símbolo, né? Quer dizer, a decodificação de um filme, né? Ela depende de nós seguirmos realmente a série naquela ordem que foi colocada por quem elaborou o filme, por exemplo. Com a foto isso já não acontece, mas isso por enquanto assim não vem muito ao caso não. Uma outra coisa que ele fala em relação a essa ideia do código fundante é que quando aparece o aparecimento de um código fundante é algo que não acontece todo dia, não é? Então, só para vocês terem uma ideia, o código fundante do Ocidente, que é o código de tipo linear, a escrita, surgiu aí, né, no terceiro milênio antes de Cristo, no Oriente Médio, tal como ele fala, né? E até, digamos, meados do século XIX não tinha surgido ainda nenhuma alternativa a esse código linear, tá? Então, na sequência aí, ele diz: a origem de um novo código fundante é acontecimento raro, mas não obstante observável. Um dos exemplos é a invenção da escrita linear no Oriente Próximo, no terceiro milênio antes de Cristo. Outro é a invenção do código tecno-imaginário, o dito audiovisual, no Ocidente da atualidade. Aqui é interessante, né, observar que ele já introduz, ele não fala em tecnoimagem, como ele vai falar pouco tempo depois, talvez alguns anos depois, né, ele introduz esse conceito como um conceito chave realmente no pensamento dele, que é o conceito de tecnoimagem, ou de imagem técnica, mas aqui ele fala de um código tecnoimaginário. Isso é muito importante, né? E essa citação também está muito longa, eu parti ela em duas. Na sequência aqui, ele diz: é observável como se desenvolve a partir de uma forma fundante da escrita linear pictográfica do norte da Mesopotâmia, toda uma série de subcódigos, hieróglifos, alfabetos, códigos numéricos, lógicos, científicos, artísticos, etc. Como ao longo de uma história de 5.000 anos é projetada, verificada, falsificada e reabsorvida toda uma série de universos de significado, e como atualmente o tipo fundante de código, o linear, tende a esgotar-se. Fim de citação. E aqui ele começa a falar dessa vivência de uma crise realmente, né? De uma crise do Ocidente. Aliás, logo no comecinho do texto, ele fala, né, que esse modelo que ele propõe nos ajuda a entender a natureza da crise que vivemos, né? O tópico, assim, digamos, o ápice aqui da argumentação dele é isso aqui. Nós vivemos uma época em que o código linear está em crise, está se esgotando, né? A escrita, ela já não tem mais o papel que um dia ela chegou a ter como código fundante da civilização ocidental, né?
Então ele antecipa aquela ideia, não é, que aparece na pós-história, no instantâneo Nossa Comunicação, que ele fala, né, que o tecido do Ocidente, o tecido social do Ocidente está se esgarçando, ele fala alguma coisa assim. Aqui, numa próxima citação, ele diz: é possível observar atualmente como o tecido se dissolve. Aquela mesma imagem, né, que ele propôs aqui no início do texto, né? Como o tecido se dissolve, porque estão surgindo ilhas nele, nas quais as informações pulsam em códigos audiovisuais. Ilhas do tipo TV e códigos de trânsito, mas também do tipo modelos científicos e técnicos. E porque tais ilhas tendem a espalhar-se com alcance pelo tecido todo. O tecido ocidental é incapaz de absorver tais ilhas, armazenar suas informações em sua memória, porque não está programado, porque não está programada para os códigos nos quais estão cifradas. Então, qual que é o tópico aqui? É que dentro desse paradigma do código linear predominante no Ocidente, até um determinado momento as informações fluíam dentro desse modelo do tecido, fluíam pelos fios, eram armazenadas nos nós, né? Mas quando surge um outro tipo de código, né? Que ele sugere aqui já, que seriam os códigos, como ele diz, códigos tecno-imaginários. Então, aquelas memórias programadas para decodificar informações em códigos lineares, elas não conseguem decodificar essas informações. Então, como formam-se ilhas realmente assim, é como se houvesse, se essa informação não fluísse, então formam-se, né, como inchaços, assim, digamos assim, que as informações ficam represadas, né? Isso tem a ver com a avaliação que ele começa a fazer em relação à cultura de massas, né? Que fica claro aqui no próximo slide. Ele diz: esse relaxamento dos nós é acompanhado pelo afrouxamento dos fios que medeiam entre eles, o que resulta naquele amolecimento das relações interhumanas chamado a massa solitária. As ilhas dos novos códigos, que não são lineares, né, que se espalham, incorporam, por sua vez, tais memórias em dissolução para tecer um novo tecido com eles, chamado cultura de massas. Isto é, para recodificar o seu programa linear em novo programa. Fim de citação. Então ele começa a fazer uma interpretação do que seria a crise assim, da cultura no presente, a partir dessa incongruência, né, entre a informação que oficialmente deveria fluir por códigos lineares, né, pela escrita, né, mas cada vez mais dominada, né, por códigos não lineares, por códigos planos tecno-imagéticos, né? Então isso cria, né, quer dizer, dessa incongruência e digamos, do tipo de incompreensão, de falta de decodificação dos códigos, né, começa a se formar todo o sistema da cultura de massas, né, que é um sistema em que informações, no sentido estrito do termo, não fluem mais, né? Acontece uma outra coisa, mas não é fluxo de informação, né? Então, na sequência ele fala: tem uma coisa importante, né? Nós que trabalhamos aí o texto sobre o aparelho, né, do Último Juízo, ele fala na questão da crença zero e tal. E aqui ele retoma essa ideia, só que ele, em vez de usar o termo crença, ele usa fé. Aliás, o título do texto, A Perda da Fé, se remete diretamente aí a esse conceito de fé que ele usa aqui. A fé é um tipo de crença, de paradigma, realmente, não é? Quer dizer, todos os intelectos, né, formados, né, dentro do paradigma do código linear, não é? Quando eles veem que esse código linear no qual eles se formaram não funciona mais,
não está funcionando, a informação não está fluindo, está ficando estocada, né, nas tais ilhas que ele fala, não é? Então isso configura uma crise, não é? E por isso que o texto se chama A Perda da Fé, não é? Porque a fé básica, para usar a nomenclatura do outro texto, a crença zero, não está funcionando mais, não é? Então isso, subjetivamente falando, é crise, não é? Então ele diz, tal fé específica, a qual não temos, mas a qual nos tem a nós, pode ser articulada se considerarmos tratar-se de fé linearmente codificada, e fé em mundo processual, em mundo estruturado em linhas. Portanto, fé no ser enquanto ir para, na vida enquanto progresso, rumo a, no tempo enquanto fluxo de instantes irrevogáveis e únicos, no vir a ser enquanto desenvolvimento, em explicações enquanto desenrolar do implícito, na possibilidade de captar-se o mundo por dissolução em pontos claros e distintos. Em suma, fé em que códigos lineares captam a realidade. Fim de citação. Então, a crise sobre a qual ele está falando é exatamente a perda da fé na possibilidade de que os códigos lineares possam vir a nos explicar o que é o mundo, vir nos ajudarem a entender o mundo e nos colocarmos dentro dele, né? Então, na sequência, ele diz, tais universos e outros comparáveis têm sido projetados no curso da nossa história, que é a única história por sermos a única sociedade programada por códigos lineares. Então, tais universos têm sido modificados e reabsorvidos, têm se influenciado mutuamente e continuam pairando mais ou menos esvaziados, qual espectros em torno do tecido da nossa sociedade. Fim de citação. Então, com esses universos, ele está... com esse termo, né, esses universos, ele se refere às amplas possibilidades de desenvolvimento do código linear que vem ocorrendo desde a invenção da escrita, como ele diz, né, no terceiro milênio antes de Cristo, no Oriente Médio. Mas o que é interessante aqui é que ele faz essa conexão que depois fica muito característica do pensamento posterior dele entre o código linear e a história, né? Então, no curso da nossa história, que é a única história por sermos a única sociedade programada por códigos lineares, né? Depois nós vamos ver que isso é muito importante aí no pensamento maduro do Flusser, que já está quase chegando aí no seu ponto de deslanchar mesmo, né? Então, na sequência, continuando aí a caracterizar isso que ele chama de crise, né? Ele diz, nossas memórias estão em dissolução porque o seu programa está se esgotando. Não podemos mais armazenar as informações que nos impingem, porque a estrutura de nosso programa se esvazia e porque não somos programados para as informações provindas das ilhas novas. Nossas memórias estão em dissolução porque não somos programados adequadamente para o mundo codificado que nos cerca. Fim de citação. O mundo, durante toda essa vigência aí dos códigos lineares, também era codificado, só que ele era codificado em código linear, né? E aqui ele usa o termo mundo codificado, mas já evocando, né, a ideia de que esse mundo codificado com códigos de outra natureza, né? Códigos tecno-imaginários, né? Então, toda a parte final do texto aí, ele aprofunda um pouco essa ideia da crise que a gente está vivendo, do fato de nós, da nossa geração, né? Quer dizer, ele fala isso naquela época, mas eu acho que a gente estaria ainda dentro dessa transição que ele menciona, né? A gente estaria vivendo essa crise, né? De percebendo que tem todo um paradigma que já não é mais aquele que nos importa realmente, mas ainda não temos a condição plena de absorver em todas as suas implicações, né, o novo tipo de código, né,
que seriam os códigos planos, mas de natureza técnica, né? Que são as tecnoimagens sobre as quais nós vamos falar bastante ainda. Né? Mas então eu leio aqui, esse é o último trecho que eu cito. Ele diz: mas podemos observar como as gerações novas, menos alfabetizadas que a nossa, emigram da história e adentram a terra incógnita da pós-história programada não linearmente. Observamo-lo com esperança e receio, porque esta é a nossa tragédia e grandeza. Somos simultaneamente a última e a primeira geração, fundadores de fé que não podemos compartilhar, em suma, a geração em crise. Fecha aspas. Né? Então aqui é interessante, né, essa ideia de que essa passagem, né, da história para a pós-história é exatamente, né, como em muitas outras passagens aí, e principalmente da obra madura do Flusser, é uma passagem dos códigos lineares para os códigos não lineares, né, para os códigos pós-lineares, vamos dizer assim, para falar de modo genérico. Né? Então, na verdade, é a passagem da história para pós-história. Né? E a nossa situação seria uma situação de estar aí nesse entremeio. Né? Então, daí a vivência de crise, né, que nos dilacera, né, mas que pode evocar também alguma esperança, né, de que a vivência pós-histórica trouxesse algum avanço, digamos assim, para as possibilidades de desenvolvimento humano, da liberdade, da felicidade, etc. Né? Então, basicamente, em linhas gerais, esse é o significado aí principal desse texto. Então, muito obrigado, a gente se vê em breve.